Olá, alunos do sexto ano! Hoje estamos aqui para mais uma aula de geografia. E o que vai trabalhar essa aula de geografia? As características do processo de urbanização. Então vamos lá. Boa aula para nós. Então vamos falar um pouquinho de urbanização. O que vem a ser a urbanização? E para isso eu estou usando esse mapa mental, que é um mapa esquemático. Então, o processo de urbanização envolve o quê? O crescimento populacional e a extensão territorial das cidades. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que abordar. O significado de urbanização. E como ela aconteceu no Brasil. Então, vamos entender que o processo de urbanização, ela acontece no período da industrialização, porque a industrialização é um fator atrativo para a ida das pessoas às cidades, para o nascimento desse urbano, para o crescimento desse urbano. E quem sofre os fatores repulsivos? Se está crescendo o urbano, o fator repulsivo vai acontecer no campo, né? A falta de oportunidades para as pessoas no campo faz com que eles migrem do campo para a cidade. Ora, aí vem aquela coisa de atração. Aqui não tá bom, eu vou mudar para os grandes centros, porque lá eu tenho emprego. Por quê? Porque está acontecendo o fator de atração que é a industrialização, é geração de empregos. Então, tanto a industrialização como a saída do homem do campo, o êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade, vai contribuir com o processo de urbanização. Só para vocês entenderem, nos países desenvolvidos ela acontece de forma lenta, né, e gradativa, né, ela é mais organizada. Já nos países subdesenvolvidos, ela acontece muito rapidamente, ela é acelerada, por conta dos grandes problemas estruturais que começam a ocorrer no campo, que a gente vai ver adiante quando que isso começou no Brasil. O processo em que o espaço rural, que é lá do campo, se transforma em espaço urbano, acontece aquilo que a gente já havia falado, o êxodo rural. Aqui no nosso esquema se apresenta desta forma, é a migração da população do campo para a cidade. A urbanização aqui no Brasil, ela se intensificou no século XVIII. Tornou-se o campo dependente da cidade, mas ainda não existia essa transição tão acelerada, mas já começava no século XVIII. Aqui eu estou apresentando outro mapa mental falando da urbanização no Brasil. Então, quando a gente falou de século XVIII, vamos pensar aí os itens principais. Tem início no século XVI, que aqui está retroagindo ainda do século XVIII, a ocupação do litoral. Então vamos pensar que no século XVI era pós-colonização brasileira, né? Colonização de Portugal em relação ao nosso Brasil, né? Neste período, o conhecimento territorial que o colonizador tinha da colônia era muito pequeno. Então, eles ocuparam as áreas litorâneas. Mas por que as áreas litorâneas?
porque o interior precisava um desbravamento, precisava muitas condições técnicas, e no momento o objetivo deles era a exploração. Vamos pensar que você tem um Brasil que já era ocupado pelos povos nativos, que a gente chama de índios, e esses povos nativos viviam coletivamente por todo o Brasil. É óbvio que no litoral havia uma quantidade maior. Por quê? Pela facilidade do clima, pela facilidade das condições. Porém, no interior do Brasil já havia muitas populações indígenas. E aí os portugueses encontraram uma facilidade de ficarem no litoral, de ocuparem o litoral. Então, ele ocupa e cria cidades nas áreas litorâneas. O início efetivo, daí a gente volta aquele vídeo anterior, aquela parte anterior que fala do século XVIII, e aqui está falando entre o 17 e o 18, né? O descobrimento do ouro e o crescimento da pecuária, né? Então, investimento do lucro do café no século XIX vai propiciar o nascimento das cidades. Então, só voltando um pouquinho. Então, no século XVIII, você vai ter o descobrimento do ouro, né? No século XVII e XVIII, o crescimento da pecuária. Aí, o que vai dar? Vai dar condições efetivas para a urbanização do século XIX, que é o crescimento, o lucro com o café. A intensificação da urbanização vai acontecer lá no século XX. A gente está no XXI. No século XX, a gente vai ter todo esse dinheiro que foi conquistado através do lucro do café, né, do extrativismo, do descobrimento do ouro, do crescimento da pecuária, tudo isso vai servir como investimento para o nascimento da indústria, a industrialização. E essa industrialização que vai efetivar de vez o processo de urbanização. Então, aqui fala concentração fundiária, né? A concentração fundiária, grande parte das terras indo parar na mão de poucas pessoas, dos grandes fazendeiros, dos latifundiários, vai fazer com que a vida no campo fique muito difícil. E aí, esse pessoal do campo investe no nascimento da indústria. Então, o que acontece? É aquela coisa do polo atrativo. Ele passa a ser nas cidades, e esse povo do campo que não tem terra, porque as terras ficaram na mão de poucos, né? Uns ricos fazendeiros ficaram com a concentração de terra. Então, esse trabalhador do campo se vê obrigado a procurar condições, e ele migra do campo para a cidade. Consequências do rápido e desordenado processo de urbanização. Aí é uma outra história que a gente vai contar, que é o nascimento das ocupações em favelas, a favelização. As cidades com esse crescimento rápido, lembra que eu falei que os países subdesenvolvidos têm um crescimento muito rápido nas cidades e desorganizado, vai criar as favelas, porque as cidades não vai ter moradias decentes, efetivas para todos.
A população mais pobre precisa morar em algum lugar, né? Eles trabalham e precisam morar em algum lugar. O que sobra para essa população? Os morros, os lugares periféricos, os lugares mais longe. E aí é o nascimento da favelização, das favelas. A falta de saneamento básico é um grande problema das grandes cidades por conta dessa ida para a cidade desorganizadamente. Então, é muita gente. Então, quando tinha poucas pessoas, era mais fácil você ter um controle desse saneamento, que mesmo assim ainda era precário, mas dava conta de poucas pessoas. Quando você tem aí um inchaço nas cidades, você tem a falta de saneamento básico, a poluição. Então, processo de urbanização nas regiões, né, do Brasil, ele vai acontecer desorganizadamente e que vai trazer sérios problemas até hoje nas grandes cidades. Aqui eu coloquei, já que a gente está falando de cidade, eu achei mais próximo da gente a gente pegar imagens da nossa cidade. Quando eu falo nossa cidade, eu sei que tem muita gente que mora em São Paulo. Mas as características aqui de Santo André é mais ou menos parecida com as características de São Paulo, até mesmo que elas têm mais ou menos a mesma idade, né? Santo André é um pouquinho mais antiga, mas é mais ou menos no mesmo período histórico. E aqui eu peguei duas figuras em tempos diferentes. Então, eu peguei a Coronel Oliveira Lima, que é o calçadão lá que vocês conhecem muito bem, que vocês vão lá andar, comprar. Agora não está dando muito, não é muito prudente por conta da pandemia e desse vírus aí violento que a gente tem medo de sair. Mas a Oliveira Lima, né, é muito conhecida porque é um centro comercial, não passa carros e a gente vê lá que a aglomeração é sempre muito grande. Então, nessa primeira figura, eu encontrei uma foto que é atribuída a Carlos, que era um morador lá da Vila Palmares, que tinha esse acervo e entregou para o Museu de Santo André, que é uma foto da Oliveira Lima, da Coronel Oliveira Lima, em 1899. Olha lá como era. É muito diferente do que a gente tem hoje em dia, né? Quando a gente observa dessa forma, a gente fala, puxa, como mudou, né? Mudou muito. E aí eu coloquei uma imagem atual da Coronel Oliveira Lima, que inclusive fizeram a cobertura, né? Virou um boulevard, como eles falam em outros lugares, né? E aqui ela está vazia, porque eu peguei uma imagem onde não tinha ninguém, até mesmo para representar esse momento que a gente vive em 2021, e é o mesmo lugar, só que analisem como mudou, né, a paisagem de um mesmo lugar. Muito interessante. Aqui eu vou mostrar outra imagem que vocês conhecem também, alguns não vão lembrar, mas muitos lembram, mostrem para os pais de vocês, é a Campos Sales, Rua Campos Sales. Se você perguntar para o pai ou para a mãe de vocês, eles vão lembrar, para o tio, para o avô, desse nome de rua. É no centro de Santo André também. Então mostra a Campos Sales, de 1899 a 1900, porque é do Museu de Santo André, então eles têm aí uma dificuldade às vezes de tempo, mas entre 1899 e 1900, né?
século XIX. Olha como era. Você vê muitas pessoas ali e você não vê carro, você vê bicicleta, né? O carro não é um artigo fácil aqui no Brasil nesse período. Já existia o automóvel, mas no Brasil era uma minoria muito rica que importava esse carro de fora. Então, a Campos Sales, pessoas andando, pessoas com bicicleta, é isso que a gente vê. E olha a Campos Sales de 2021. Atual, foto super atual, cheio de carros, carros novos, prédios, lojas, né? Não vou fazer propaganda, mas vocês estão conhecendo a loja que tem ali. Talvez muitos vão lembrar dessa rua porque já foi nessa loja. Então, assim, essas imagens foram para a gente perceber a transformação das cidades, né? Então, a transformação foi muito grande. Santo André cresceu demais, né? Ali na primeira foto já tinha um centrinho, já até meio que bem resolvido para o período, mas olha em 2021 o crescimento, a modernização que teve, assim como aquelas imagens da Oliveira Lima. Aqui eu trouxe um gráfico, né? Lembrando que a geografia trabalha muito com gráfico é um elemento que a gente lembra da matemática, que a gente usa, mas o gráfico é um recurso extremamente importante que a gente utiliza muito na geografia, né? E um pequeno texto aqui que eu vou pincelar algumas coisas. Então, aqui fala em mecanização do campo, que eu grifei, né? Então, o campo lá que a gente deixou lá atrás, ele apresenta uma modernização e uma mecanização. Ora, quando você mecaniza o campo, traz as máquinas para o campo, você diminui a mão de obra trabalhadora. Então, a geração de empregos acaba diminuindo nesse período, né? Então, uma colheita que necessitava de 100 trabalhadores, eu vou diminuir porque eu mecanizei, você vai precisar de operadores dessas máquinas. Então, esse trabalhador acaba se vendo sem chances no campo e acaba migrando para as cidades. Então, a elevada concentração de terra que eu já falei, que eu já frisei, contribui para aumentar essa população do campo para a cidade. Como assim? Como eu já havia falado, as terras passam para a mão de poucos. Então, a grande população do campo não vê mais interesse em permanecer no campo, porque ele vai ter de ficar trabalhando no campo para outras pessoas, ele não tem oportunidade da sua própria terra e ganhando muito mal. Em relação de campo e cidade, o trabalhador da cidade ganha mais, mesmo que for pouco, mas ganha muito mais do que o trabalhador no campo. Uma vez eu vi uma matéria de um trabalhador no campo, e não era desse período, era um período bem mais próximo da gente. O trabalhador no campo, ele ficava lá o dia inteiro para ganhar R$ 10 para cortar cana de açúcar. Então, ora, ele pensa, eu vou nas cidades e eu vou tentar algo melhor. Eu vou tentar um emprego na cidade, na indústria, e aí eu melhoro de vida. Fora a questão da educação. Você acha que esse trabalhador no campo, que trabalha o dia inteiro, ele trabalha desde criança ali no campo, ele tem a oportunidade de estudar, de evoluir, de melhorar? Não, e é isso que ele pensa, e ele não tem terra mesmo, porque as terras estão
concentrado na mão dos fazendeiros, ou seja, dos latifundiários, e aí ele pega e vai embora. Então, a gente vai perceber que começou a sair lá no começo da industrialização, século XVIII, XIX, mas se intensifica em 1950. E a gente vai perceber por que se intensifica em 1950. Todo mundo aqui já ouviu falar em Volkswagen, Mercedes, Ford, grandes indústrias, que é um sonho de consumo de muita gente, de arranjar um emprego, de trabalhar lá. E por quê? Porque tem um salário melhor. Essas empresas, vieram de vez a partir de 1950. Antes de 1950 já estava vindo várias empresas montando indústrias aqui no Brasil, mas a partir de 1950 as grandes empresas mundiais vêm para o Brasil. E aqui no gráfico apresenta, né? Então você vê um gráfico de linha azul representando o urbano e um gráfico vermelho representando o rural, que é o campo. Cidade azul, campo vermelho. E aí nesse gráfico, como que eu analiso um gráfico? Eu olho lá, qual é o título? População rural e urbana. Quais as datas que eles colocaram? Mais ou menos entre 1940 e 2000. E aí você percebe a transição de vez do campo para a cidade. Não é que todas as pessoas saíram do campo, todas as pessoas foram para a cidade. Não, isso não aconteceu. Mas você vê que em 1940, você vê lá o aumento de pessoas que moram na cidade só crescendo e o pessoal que mora no campo só caindo. Então, o azul, que representa o urbano, só crescimento, só está em ascensão. E a queda no pessoal do campo, né? Então você vê em vermelho a saída do campo. Aqui eu pontuo algumas coisas, né, da urbanização no Brasil. Então ali eu pus a cidade de São Paulo, a maior aglomeração do Brasil na atualidade. E eu vou mais longe. Da América Latina é a maior aglomeração urbana, ou melhor, está entre as maiores, competindo lá com a cidade do México. Por quê? Por causa dos investimentos na industrialização. Então eu destaquei aqui na minha lousa virtual São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, né? São as grandes cidades que começam a atrair muitos trabalhadores de várias partes do Brasil. Só que o que acontece? Acontece o inchaço dessas cidades. São Paulo, a mais inchada, mas não fica atrás Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então, o inchaço urbano vai lembrar aquilo que a gente falou, formação de favelas, cortiço, problemas de qualidade de vida, a população pobre vive em condições precárias. Tudo bem, ela saiu do campo, ela começou a ganhar um pouquinho melhor, viu oportunidade até de entrar na escola, de estudar, de se alfabetizar, só que ela continua vivendo em situação precária na sua maioria, porque a cidade inchou, a população cresceu e as condições de vida não melhorou no mesmo ritmo.
Que condições de vida? Saneamento básico, infraestrutura de saúde, hospitais. Ela não conseguiu abarcar todas essas pessoas que vieram para a cidade e continuam vindo. Então, é esse destaque que eu gostaria de fazer. Aqui, vocês devem falar como ela gosta de Santo André. Não, é que quando a gente dá aula de geografia, a gente trabalha muito com imagens. E se eu estou falando de urbano, eu prefiro pegar uma coisa que vocês conhecem. Eu poderia pegar um exemplo de Nova York, mas não fica no Brasil, é uma realidade distante, já que a gente mora aqui. Quem não mora no ABC, mas mora nas proximidades, tem conhecimento dessas imagens, então fica muito mais próximo o nosso ensino. Então, aqui mostrou lá, século XX, quando o Brasil gradativamente deixou de ser um país predominante rural e passou a ser majoritariamente urbano. Né? Aqui é a representação do urbano. Construção de indústria, geraram empregos, né? Atraíram muita quantidade de pessoas nesses espaços. Então, você vê espaços aglomerados nas cidades. E aí vamos falar de umas coisas bem pesadas, que é os problemas urbanos. Vamos detalhar, mas você pode falar, mas você já citou lá. Mas a gente vai ver, através de uma intensificação da explicação e através de imagens mais adiante. Então, aqui mostra nesse mapa mental. Vocês viram que eu gosto de mapa mental, mas o mapa mental me lembra muito das minhas explicações com esquema na lousa em sala de aula presencial. Então, eu coloquei para ficar mais próximo dessa ideia de sala de aula. Segregação espacial. Separação do espaço a partir das classes sociais. A gente vê muito claramente nas residências, nas moradias. Né? Essa segregação, essa separação espacial, a gente vê nas cidades. Bairro de rico, bairro de pobre. Geralmente, as periferias mais afastadas têm uma infraestrutura menor. Isso é a segregação espacial. A gente vai ver através de imagens que tem favelas que é do lado de bairros ricos, onde a segregação é extremamente aparente. Aqui é o lugar de rico, aqui é o lugar de pobre. Ok? Então, olha lá, exclusão social. A exclusão social acontece quando? Quando as oportunidades não são as mesmas. Vamos dizer que as oportunidades na própria pandemia são iguais do aluno da escola pública para o aluno da escola particular? Não. O aluno da escola particular, mesmo quando ele não estava indo na aula presencial, ele tinha aula no mesmo tempo que ele teria presencial, ele tem aulas ao vivo. E por que na escola pública não tem? Não é porque eu não quero, eu adoraria estar falando sobre essa aula, mesmo que não dá para ser presencial, mas numa aula ao vivo. Por que não dá? Porque experiências que eu fiz aulas ao vivo. Se vocês quiserem, qualquer dia a gente faz alguma aula ao vivo. Nem todos os alunos vão poder entrar, nem todos os alunos vão conseguir participar ao vivo. Por quê? Porque não tem instrumento suficiente. Às vezes não tem uma internet boa. Tudo bem que me falaram que muitos alunos que necessitavam foi até a escola e ganhou o chip. Mas às vezes tem o chip e não tem o celular. Então, assim, para ter aula online é necessário que você tenha uma boa conexão de internet. Então, no acesso à internet,
nas cidades você vê essa exclusão social. Então, o problema da segregação social nas cidades é sério. Falei da educação, mas tem da saúde, né? E de outros elementos importantes que apresentam essa separação, essa segregação espacial. Lugar de rico, lugar de pobre. Qual outro problema urbano muito sério? A questão do lixo, dos lixões. A gente vai ver através de imagem os lixões, né? A gente vê um lixão aqui que tem Santo André, em Mauá, que é o lugar, é os aterros sanitários, é onde eles enterram o lixo. Vocês sabem que aterro sanitário tem um tempo de uso. Chega uma hora que o solo fica tão danificado que não dá mais para continuar esse aterro sanitário. Não dá para ter esses lixões, desculpem. Então, a dificuldade das grandes cidades, que quanto mais pessoas moram na cidade, mais existe a produção de lixo, né? E a gente não tem mais o que fazer com esse lixo. Por conta disso, você vê aí que no século XX se propaga a ideia do desenvolvimento sustentável, que é você intensificar a ideia de reciclagem, né? Que você tem que reaproveitar, reciclar o lixo. Então, tem muita coisa que vai para o lixo que dá para ser reaproveitado, né? Existem até usinas, né, de reciclagem. A compostagem, a incineração e aterros sanitários são as condições que temos nas cidades, que não são ideais. A gente teria de repensar, e a gente vai ter aula para isso, de repensar num mundo sustentável. Esse mundo sustentável trabalha com 3R: reaproveitar, quer dizer, reutilizar, e reciclar, né? E além de tudo isso, pensar num aproveitamento saudável de tudo que a gente usa, né? O consumismo das cidades faz a gente cada vez produzir mais lixo e não saber para onde que a gente vai jogar esse lixo. Não dá para jogar debaixo do tapete, porque ele vai cheirar mal. É uma brincadeira de a gente pensar que as grandes cidades sofrem com o lixo que ela produz e não sabe o que faz. Ou, melhor, não quer saber o que fazer com ela. Ilhas de calor. Aí a gente entrou em outro problema urbano, que é a poluição. A poluição é um grande problema urbano. Então aqui eu coloquei ilhas de calor, né, que a gente vê que muito concreto e pouco verde cria essas ilhas de calor. O que é uma ilha? É algo cercado, por exemplo, quando a gente fala em água, um pedaço de terra cercado por água. Vamos pensar quando fala em ilhas de calor. Você está no centro e o calor, através dessa poluição, fica lá no centro junto com você. Ela não consegue se dissipar. Por quê? O que faz dissipar? O que faz dissipar a poluição é verde. É o verde, é a vegetação, é solos permeáveis. Então, assim, muito concreto, em vez de dissipar o calor, faz concentrar esse calor. Porque retém o calor que vem do sol, algo natural. Mistura aquela poluição nesses centrinhos,
as grandes cidades são muito poluídas. Inversão técnica, inversão térmica, fenômenos naturais, né? E transferência de calor. Isso aí é o que existe nas cidades, é o tal do efeito estufa. Efeito estufa materializado para nós. Quando você tem uma poluição muito grande, né, os gases que são emitidos aqui na Terra ficam concentrados na superfície. Então, assim, às vezes está muito quente e não está chovendo, não dissipou aquela poluição, e aí a gente fica, nossa, como está ruim o ar, fica com problema respiratório e outras doenças. Problema seríssimo, urbano. E por último aqui, falando da favelização que a gente falou, a favelização não é uma questão de feio ou bonito, é uma questão de oportunidades. Bairros de baixa renda têm menos infraestrutura, então às vezes tem bairros, tem comunidades que não têm o saneamento básico adequado, você vê esgoto a céu aberto. Isso daí além de ser ruim para a saúde, é ruim de modo geral para a qualidade de vida, essa falta de infraestrutura. O poder público, ele acaba não chegando aonde deveria chegar. O poder público não vai até as periferias, né? Ou melhor, até vai em época de eleição, né? Mas eles abandonaram essas comunidades periféricas e essa infraestrutura não leva a essa população ao acesso a seja a internet, seja a uma alimentação adequada, a um saneamento básico adequado e assim por diante, que a gente ainda vai falar de algumas coisas. Aqui eu coloquei imagens que representam esses problemas ambientais. Então, ainda continuando com essa coisa de pegar lugares mais próximos, eu peguei São Bernardo do Campo. Todo mundo já ouviu falar ou até mesmo já foi em São Bernardo do Campo, cidade vizinha aqui do ABC Paulista. Alagamento em 13 de março de 2019. Eu peguei um 2019, mas se você pegar em 2020, 2021, 2022, você vai ver que o problema não se resolve. Aqui em São Bernardo, aqui é o Paço Municipal de São Bernardo, alagados, carros, é muita perda material e perda humana, porque nesse alagamento, eu lembro que foi noticiado na televisão, rapaz, o motoqueiro que morreu afogado nessa inundação, além dos problemas materiais, os problemas de saúde que uma inundação ocasiona, doenças e assim por diante, né? Então, assim, você vê que o problema desse tipo de alagamento é porque a gente já falou anteriormente, muitos prédios, pouca vegetação, mudança de curso de rio. Imagine que quando foram feitas as cidades, mudaram os cursos dos rios, e aí esses rios, em época de cheia, que é algo natural, desde os primórdios, essa água quer ir para algum lugar. E aí ela não tem para onde ir. Cadê meu rio que eu desaguava? Cadê minha vegetação? E aí o problema que a gente ocasionou na natureza volta para a gente mesmo. E aí a gente vê as inundações aí trazendo um transtorno na cidade. Mas quem provocou esse transtorno foi o próprio homem quando construiu as cidades
desorganizadamente. Aqui, outro problema que é sério e é muito triste, e todo ano a gente chora perdas, a gente chora por perdas e aí o poder público não resolve esses problemas. Ah, mas a pessoa mora aí porque quer. Será que alguém quer morar num lugar que ele acha, que ele sabe que quando chover forte, ele corre perigo? Eu acho que não. É aquela segregação espacial que jogaram as pessoas pobres, os trabalhadores, para as áreas periféricas. E aí ele fica à mercê de um poder público que não faz nada, que não cria condições dele sair desses lugares. E aí mostra o deslizamento de terra que aconteceu em Mauá, quando teve uma chuva forte, em 2019. Aquela chuva que a gente falou anteriormente, que alagou São Bernardo. Lá alagou São Bernardo, aqui desmoronou as casas. E aí a gente vai ficar chorando eternamente, porque esse problema aconteceu em 2019. Aí, se você for pegar e pesquisar 2020, depois 2021 e aí para frente, sempre vai acontecer um desmoronamento. Então, não se faz nada, não é porque não sabe, é porque não quer, né? A distribuição de renda tem que ser mais igualitária. As condições de vida têm que ser mais igualitárias. Só assim a gente pode resolver esses problemas. Mas pontuei o desmoronamento como um outro problema grave no meio urbano. Aqui, corpos hídricos do Grande ABC recebem 66,5% do esgoto coletado. Meu, é um absurdo a gente, em pleno século XXI, ainda ter esse problema de poluição nos corpos hídricos. O que é corpos hídricos? Águas que vão chegar no abastecimento da cidade. Esse lixo todo que a gente está vendo aqui, por conta da urbanização desordenada, vai chegar até as nossas casas quando você pega essa poluição, esse esgoto coletado, jogado a céu aberto, além de trazer doenças imediatas, trazem doenças a longo prazo. Então, assim, despejar, né, o esgoto a céu aberto. Se você observar, são residências, moram pessoas. Vocês já imaginaram a qualidade de vida dessas pessoas? Aqui outro problema urbano, a poluição. Também peguei uma imagem que muitos conhecem aqui. Inclusive, da matéria que eu peguei foi feita em São Mateus. Essa matéria foi feita em São Mateus. Esse local é Santo André, mas faz divisa com São Paulo. Aqui, Polo Petroquímico de Capuava. Né? Eu até peguei essa doutora Maria Ângela, porque ela trabalhou com a questão de doenças provocadas pela poluição no entorno desse bairro Capuava, no Santo André. A poluição provocada pelo polo petroquímico e as não soluções dadas para isso, eu não estou falando, vai tirar a fábrica, não vai ter mais a fábrica, mas criar algum mecanismo de perdas menores.
esse polo petroquímico com essa poluição, quem mora lá próximo sabe. Talvez eu tenha alunos que moram próximo dali. Quando está muita poluição ali, as pessoas têm problemas respiratórios graves. E essa doutora Maria Ângela, né, que é professora da Universidade de São Paulo, ela falou sobre o problema que foi identificado a um longo prazo de moradores em bairros próximos ao polo petroquímico, que vem demonstrando, apresentando melhor, problemas de tireoide, inclusive chegando a óbito pelo câncer de tireoide, por estar respirando esse ar diretamente. Então, a poluição eu estou apresentando aqui do polo petroquímico, mas ela não é a única poluição que existe numa cidade. Né? Eu estou apresentando aqui em Santo André que você tem esse problema grave. Então, assim, a utilização por nós de recursos fósseis ocasiona esse tipo de problema. Né? A gente ainda é muito calcado em combustíveis fósseis. O que seria combustíveis fósseis? É a utilização, por exemplo, do petróleo. Né? A gente tem que criar formas alternativas a esse tipo de produção. Né? Usar mais a energia solar, né? Usar a energia eólica, igual em alguns países vem substituindo, até mesmo atualmente os Estados Unidos, o maior poluidor, vem falando em mudança de produção, mudar para para combustíveis alternativos. É a curto prazo? Não, é a longo prazo. Mas você tem que, pelo menos, minimizar os problemas ocasionados na cidade por conta da poluição, por conta da poluição das indústrias. E aqui a gente vê o que eu falei anteriormente, que eu ia mostrar, que é a favelização e a desigualdade social. Eu peguei a favela de Paraisópolis porque a favela de Paraisópolis é uma das maiores, né, do Brasil. Né? Ela fica na cidade de São Paulo, na Zona Sul, e ela é o confronto do luxo que existe em São Paulo. A favela de Paraisópolis fica no Morumbi. Ora, quando eu era criança, quando eu falava em Morumbi, eu não via essas imagens, eu não ia para lá. Eu achava que o Morumbi só tinha mansão, casa de rico, perto lá do estádio do Morumbi. É uma riqueza tremenda. Só que muito pertinho, inclusive, muitos conseguem ver da janela do seu prédio de luxo ou da sua grande mansão, você consegue avistar a favela de Paraisópolis. É praticamente uma cidade. E isso é a contradição social, é a desigualdade social. Eu posso explicar só com essa imagem. Né? Tem até uma música do Paralamas do Sucesso, talvez vocês não conheçam, mas os pais de vocês conhecem, os avós. De um lado este carnaval, de outra fome total. Isso é a desigualdade social. E essa imagem apresenta como um problema urbano que está todo dia se apresentando como desigualdade social nas nossas vidas. Aqui eu apresentei o que eu já havia falado, que é o problema do lixo. Peguei aí, né, um lixão aqui no ABC e está falando que a região gasta 346 milhões para enterrar esse lixo. É o lixo que que a gente tem dentro de casa, que vai para os
garis coletam na nossa casa e aí levam para esses lugares. Os coletores de lixo coletam quantas toneladas de lixo? E quanto que a gente gasta para enterrar? Será que não era melhor a gente diminuir o nosso consumo, reaproveitar e reciclar quando fosse possível? Então fica aí esses dilemas para vocês. E aqui eu estou finalizando a nossa aula. Esse final aí foi bem pesado, mostrando grandes problemas aí urbanos, né? Problemas que mexem diretamente com a nossa vida, mas são necessários ser discutidos, porque a aula trabalhava com a questão de urbanização. Espero que vocês tenham gostado da minha aula. Se gostaram, deixa um gostei lá no YouTube, assistam o Central de Mídias, que também, se você for lá pesquisar, seja no YouTube ou no próprio Central de Mídias, você vai encontrar lá falando da questão da urbanização e dos problemas ocasionados com a urbanização. E é importante. Pense uma coisa, conhecimento nunca é demais. É bom a gente aprender para não fazer errado novamente, para não continuar errando. Então a gente aprende, não é só crítica por crítica, é crítica para aprender a fazer melhor. Um beijo, meninos e meninas, e até a próxima aula.